Estamos em plena quadra natalícia, um período muito importante para os católicos e para a Igreja. Uma quadra, novamente, marcada pela pandemia. Tenho comigo para uma pequena conversa o Padre César Mendes, que assumiu recentemente as paróquias de Jogueiros, Lagares, Pombeiro e Vila Fria. Padre César, muito obrigado por ter aceitado o meu convite para estar aqui na Igreja Nova de Lagares. Ia-lhe começar por perguntar como é que têm sido os seus primeiros meses nas suas novas paróquias? Ora, bom dia. Em primeiro lugar, eu estou aqui desde setembro deste ano. Entrei em Jogueiros no dia 11 de setembro e depois nas outras três paróquias no fim de semana seguinte, 18 e 19. Claro que quando nós chegamos a uma paróquia nova, a primeira coisa que nós queremos fazer é conhecer as pessoas, conhecer os espaços, o património também, porque nos compete a nós zelar por esse património. E, obviamente, que todo o trabalho inicial é um trabalho de partir pedra, como nós costumamos dizer. Reunir com os conselhos económicos, nomeá-los, aliás, são nomeados pelo bispo, propostos pelo pároco, porque com a saída de um pároco, todo esse conselho cai. É preciso tratar depois de todas as burocracias, todas as papeladas. Então, conselhos económicos, conselhos pastorais, é o arranque do novo ano, a catequese, reunir com catequistas, reunir com as forças vivas, digamos assim. Que coincidiu também com o arranque do ano letivo e com o arranque da catequese, portanto, a sua nomeação, não é? Tudo isso que é necessário, toda a logística que é necessária de distribuir os grupos de catequese, fazer horários, comprar material de catecismos, material de apoio, tudo isso é necessário. É sempre um arranque um bocadinho difícil, perdão, porque nós acabamos por não conhecer as pessoas. Eu já tinha sido pároco de Jogueiros 2012 a 2014. Mas, de qualquer maneira, 7 anos depois, muda muita coisa. Realidade acaba por mudar um pouco. Aqui são realidades novas, Lagares, Pombeiro e Vila Fria. Já estão estas paróquias entregues há muito tempo à Congregação da Missão, aos padres vicentinos. Mas, de qualquer maneira, para mim, é uma experiência completamente nova. Estou a entrar de novo. E, por isso, a preocupação inicial é isso, é tratar de todas as burocracias, de todos os papéis, finanças, bancos, seja o que for, é um bocadinho isso. Depois também tinha esta preocupação de arranjar um espaço de atendimento que não tinha. Enquanto os meus colegas anteriores moravam aqui no seminário ao lado, o seminário fechou e funcionava um bocadinho ali o espaço de acolhimento às pessoas. Depois, com o encerramento do seminário, ficámos assim sem esse espaço. Então, criei aqui numa sala aqui contígua à igreja, esse espaço de atendimento, o cartório interparoquial, onde as pessoas podem vir tratar daquilo que é necessário. O Sr. Padre César tem apoiado e dinamizado nas suas paróquias um conjunto de iniciativas destinadas aos mais jovens, especialmente. Consegue falar um bocadinho desse trabalho que está a ser desenvolvido? Sim, ora bem, nós sabemos que a Igreja só se renova com o dinamismo jovem, com essa força da juventude. Claro que não são tempos fáceis para os nossos jovens e são muitas vezes criticados e apontados porque se desligaram da Igreja ou porque só frequentam a catequese para poderem receber o sacramento do Crisma, para depois poderem ser padrinhos, etc, etc. Mas, obviamente que nós temos no nosso horizonte essa preocupação com os jovens, não pode ser de outra forma. E se, por exemplo, Pombeiro tem já um grupo de jovens com algum historial, com alguma tradição, porque estão ligados a uma associação que é a Juventude Mariana Vicentina. Sim. É uma associação internacional, tem o seu plano internacional, nacional e depois local. Eles próprios já se organizam. Eu aí apenas dou, digamos assim, o meu apoio, aquilo que é possível. Jogueiros, por exemplo, está-me a surpreender, até pela positiva, porque são eles próprios que estão a organizar-se no sentido
sugerir iniciativas e levá-las a cabo, não é? Tanto em celebrações na paróquia, já tivemos algumas com bastante participação e bastante envolvimento da parte deles e das crianças, da catequese e catequistas, mas também a outra dimensão, a dimensão mais social e socio-caritativa, que eles próprios vão lançando esse desafio. Repare que nesta questão dos jovens é muito importante que nas comunidades haja de facto um espírito de liderança. O padre hoje em dia anda a correr de um lado para o outro e claro que tem de contar com essa gente nos lugares, nas paróquias, nas comunidades, que sejam realmente eles a dinamizar, a organizar e a levar a cabo essas atividades. E penso que eles estão no bom caminho. Queria ver se aqui em Lagares também houve uma iniciativa, também mas mais no âmbito da catequese, dos adolescentes, com uma instituição aqui do nosso concelho, também nessa área, nessa dimensão socio-caritativa. Pouco a pouco vou conhecendo e vou apoiando naquilo que eu puder. Agora, claro que uma igreja que nós queremos renovada e jovem, só será jovem com o empenho de todos eles. Vamos mudar agora um bocadinho o assunto e vamos falar do Natal, que está aí quase a chegar. A pergunta que lhe queria fazer é: não sente que cada vez mais os nossos jovens e menos jovens associam o Natal ao Pai Natal e às prendas de Natal e menos ao nascimento de Jesus Cristo? Ora bem, isso é um bocadinho o retrato da sociedade em que nós vivemos. Eu penso que isso é fácil nós percebermos que vivemos numa sociedade um pouco voltada para o materialismo, para o consumismo. E nesse aspecto o Pai Natal, entre aspas, vende muito mais. Falando assim quase de marketing, vende muito mais do que propriamente o Menino Jesus. Nós sabemos que aqui há umas décadas era o Menino Jesus, que era a grande figura, era ele que trazia as prendas, colocava-se o sapatinho. Quando eu era criança era isso, não é? Exatamente, como eu. Ali pela década de 80 começou a aparecer mais aqui no nosso país esta presença do Pai Natal, esta figura. Eu penso que elas podem conviver as duas. Não vamos agora falar contra o Pai Natal, dizer que existe ou não existe, mas a verdade é que, repare, nós temos necessidade de acreditar em alguma coisa. Sim. Não é? Temos necessidade em acreditar. E à medida que se vai deixando um bocadinho de parte a Igreja ou a fé, tem de se acreditar em algo diferente. E se calhar o Pai Natal ocupou um bocadinho esse espaço que estava reservado ao Menino Jesus. Mas obviamente que toda a gente sabe, e nós temos a oportunidade e a possibilidade de celebrar o Natal, o que não acontece em todos os países. Há países em que isso é proibido, celebrar o Natal. Nós temos essa possibilidade e todos nós, de uma forma ou de outra, sabemos que o Natal é esta realidade do nascimento de Jesus. Embora, como disse, e bem, às vezes voltamos-nos um bocadinho mais para esta realidade do consumo e das prendas. E etc. Não sei se isso prejudica muito o Natal cristão, daqueles que o querem viver de facto com profundidade. É possível que sim. O que é que o Padre César, no seu dia-a-dia, faz de diferente nesta quadra natalícia? Portanto, em que é que o Natal influencia as suas atividades diárias? Olha, nós estamos ainda a preparar o Natal e claro que neste tempo pode haver uma outra atividade que saia dos parâmetros daquilo que é a nossa pastoral habitual. Uma das coisas que tenho feito e que era uma preocupação quando cheguei era, por exemplo, de ir visitar os doentes. Neste tempo já fiz isso em Vila Fria, já fiz em Pombeiro, estou a fazer esta semana em Lagares, quero chegar também a Jogueiros, ir ao encontro desses que não podem vir ter connosco, por uma situação ou outra, ou por velhice, ou por doença, estão em casa e são para nós, de facto, o rosto desse menino Jesus. E então sai um pouco daquilo habitual, da nossa pastoral habitual, embora durante o ano, se for chamado, e terei também na Quaresma,
irei repetir esta visita. Claro que é sempre um tempo especial. É um tempo especial e é, digamos assim, também uma atividade, não vou dizer que é extra, porque não posso dizer isso, é uma atividade que faz parte da nossa missão, mas que neste tempo particular nós colocamos muito mais empenho, muito mais dedicação nessa área, de ir ao encontro daqueles que não podem vir ter connosco. Temos também, andamos nesta fase, ajudamos-nos uns aos outros, os párocos aqui de toda a vigararia de Felgueiras, nas confissões, vamos a uma paróquia, vamos a outra, depois os outros vêm às nossas paróquias e andamos nesta colaboração também pastoral que é muito bonita e que é necessária, que são as confissões de preparação para o Natal. Muito bem. De resto, a nível pessoal, olha, em termos de familiares, nunca fui muito habituado a esta coisa de ir às prendas e esta preocupação de trocar prendas na noite de Natal. Gostava, ainda tenho a minha mãe viva e gostava de passar a consoada à noite também com a minha família, aqueles que for possível estarem lá, reunirmos em casa. Mas, claro, são dias em que não posso estar também muito próximo da família, porque tenho uma família muito maior, que são estas 4 paróquias que me estão confiadas. É muita gente. É muita gente. Uma pergunta sobre a pandemia, que já se prolonga há 2 anos, e este vai ser o segundo Natal que vamos celebrar com algumas medidas de restrição. Como é que a Igreja se tem adaptado a esta nova realidade e às restrições que temos vivido nos últimos quase 2 anos? Tem sido difícil? Tem sido, foi difícil, penso que agora não está tanto, porque houve um abrandamento nessas medidas, mas a Igreja teve de se sujeitar a tudo aquilo que foram as restrições. Aliás, até começou primeiro. Eu lembro-me que, quando comecei a ouvir falar da pandemia em Portugal, eu estava nos Estados Unidos, numa missão junto a uma comunidade portuguesa. E os meus colegas daqui, através das redes sociais, iam colocando, iam conversando, começou a haver uma série de restrições aqui em Portugal e eu vim mesmo naquela altura em que cortaram as passagens, foi mesmo 2 ou 3 dias antes. E depois, claro, fui-me apercebendo de facto desta realidade da pandemia. Acho que a Igreja até se adiantou um bocadinho nestas normas. Agora, claro que cortou-nos um bocadinho aquele ritmo que nós temos de celebrar a nossa fé, de convivermos. Penso sobretudo na questão dos funerais, por exemplo. Chegou a celebrar algum funeral com aquelas restrições de família? Cheguei. E o que é que se sente das pessoas, dos familiares? Olha, é muito estranho, porque isto acontece de repente e quando nós vemos chegar um carro funerário à porta do cemitério, ali com 3 ou 4 pessoas, ninguém mais, não haver aquela possibilidade de se despedir, uma despedida digna de alguém que partiu, de um familiar, de um amigo, isso mexeu muito com as pessoas e de certa forma também com a Igreja, obviamente, com as comunidades, com as paróquias, porque sentíamos-nos assim um pouco de pés e mãos atadas, sem saber o que fazer. Às vezes as pessoas a pedirem para fazerem, para verem, para estarem, nós não pode, restrições. Mas, regra geral, as pessoas aceitaram. Que remédio, não é? Sim, todas também. Essas restrições. Neste momento, e penso que a Igreja é exemplo disso, na forma como encarou a pandemia e como assumiu tudo aquilo que são as normas de higienização, de distanciamento, etc, etc. Não creio que a forma como nós fazemos que venha a provocar um surto qualquer de Covid. Sr. Padre, uma última pergunta. Qual é a mensagem de Natal que gostaria de deixar a todos os felgueirenses que nos estão a ver? Felgueirenses e outros que possam ver, exatamente. Uma mensagem de Natal, olha, tem de ser sempre uma mensagem de esperança. Nós vivemos, de facto, tempos muito conturbados, tempos de incertezas, de muitas dúvidas, de muita instabilidade. E podemos cair muitas vezes até no desânimo. E sabemos que esta época natalícia é uma época em que nós privilegiamos muito aquilo que são as relações pessoais, as relações familiares, a afetividade, o encontro, o convívio. E a pandemia veio-nos dizer exatamente e veio-nos mostrar que isso
é importante, porque nós tínhamos isso muito assumido, com muita naturalidade, mas o facto de muitas vezes ficarmos limitados ou até proibidos desse contacto, desse convívio, a pandemia veio dizer-nos que isso é muito importante. E o espírito de Natal passa exatamente por aí. E por isso exige de nós alguma criatividade para não perdermos aquilo que é essencial, de facto, no Natal. Aquilo que eu lanço a todos os felgueirenses e a todos aqueles que nos possam escutar, que de facto não se deixem perder naquilo que são as confusões do Natal. E que sejamos capazes todos de nos centrarmos naquilo que é essencial. O presépio que nós temos aqui como pano de fundo traz-nos exatamente essa mensagem, uma mensagem de simplicidade, uma mensagem de humildade, uma mensagem de amor muito grande, que é isso que nós desejamos e partilhamos e queremos que aconteça. Amor, paz, justiça, todos esses valores que saem dessa gruta do presépio no rosto daquele menino. Por isso, para todos os felgueirenses, desejo de facto um Natal muito feliz, que seja o mais possível em família, dentro das limitações a que estamos sujeitos, mas que de facto não se deixem iludir com as luzes de Natal, mas que se centrem e que possam celebrar aqueles que são cristãos, que são batizados, que têm este caminho em igreja, que celebrem, que participem nas celebrações, porque de facto assim o Natal terá o verdadeiro sentido que merece. Chegamos ao fim da nossa conversa. Padre César, muito obrigado por estes momentos. Eu é que agradeço e desejo-vos também um bom trabalho e um bom Natal para si e para toda a sua equipa. Muito obrigado, Sr. Padre. Obrigado. Eu voltarei em breve com mais um convidado. Este vídeo teve o apoio de Login, agência de marketing digital para a indústria da moda.